Olá, boa tarde. Será que estamos em direto? Não vejo ninguém ainda, mas vamos dar um tempinho aqui ao Instagram para começarem a aparecer pessoas. Vamos fazer uma live incrível com a Fernanda Rovares, que já está aqui. Já te vou chamar. Boa tarde, querida. Já te vou chamar. E se tiveres a ver o replay, anda um pouquinho para a frente enquanto estamos aqui. Espero que mais algumas pessoas entrem ou que a Fernanda consiga entrar. Eu vou tentar colocar a Fernanda. É a primeira vez que eu estou a fazer uma live com outra pessoa, então deixa eu ver aqui se eu consigo colocar a Fernanda. Deixa eu chamar aqui. Ok, atrasei aqui um pouquinho, porque o telefone não estava a querer ligar. Então, olá. Boa tarde, Oi, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? tudo bom? Muito obrigada pelo convite. De nada, é um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre finanças holísticas, não é mesmo? Deixa eu botar um filtro aqui. Pronto. Olha, eu não botei filtro porque às vezes aqui com o meu telefone os filtros ficam bem estranhos, fica tudo a copiar aqui, então eu nem coloquei filtro, vai assim com a cara lavada. Então, essa é uma live internacional, né? Nossa, estou me sentindo muito chique. Eu também, né? Então, live assim, com o Atlântico no meio. Vamos dar aqui oi, Pipa, bem-vinda. Então, vou começar aqui por pedir para quem chegar, começar por carregar um aviãozinho, convidar umas amigas, porque vamos falar aqui de assuntos incríveis. Oi, Cris, que bom! Convida as amigas. Vamos falar sobre finanças holísticas, sagrado feminino, prosperidade. A Fernanda trabalha com isso, né? Expert em revoluções femininas, né? É o que diz no teu Instagram. Então, deixa eu só clicar aqui também no aviãozinho para ver se eu convido alguém. Vou ver se eu convido aqui umas pessoas para a nossa live, para já não ficar aqui sozinhos, né? Não estamos sozinhas, temos aqui umas amigas, que é ótimo. Mas vamos colocar mais alguém. Ai, tá um calor aqui. Vocês estão a ficar com calor e nós com frio, né? Não, eu moro no sul do Brasil, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, que é o último estado ao sul. Eu moro ainda na Serra Gaúcha, que é um dos lugares que mais faz frio no país. E aqui hoje está mais de 30 graus, então eu estou Uau. com muito calor. Pois aqui estão 11, então se eu pudesse eu não dava um pouco de fresco para aí. Ai, Daniela, tudo bom? Então, vamos começar aqui por conversar um pouco com a Fernanda sobre finanças holísticas. Primeiro eu gostava que contasse um pouquinho o que é que tu fazes, Fernanda, e o que é isso de ser esperta em revoluções femininas. O que é isso, revoluções femininas para ti? tá. Vamos do começo. Então, obrigada novamente pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Fer. Meu nome é Fernanda, né? Mas eu gosto que me chamem de Fer. Eu gosto muito dessa intimidade, dessa proximidade. Eu trabalho com finanças. A minha vida toda girou em torno das finanças. Eu sempre adorei números. Tive sempre uma intimidade muito grande com eles. E eu trouxe isso para minha vida profissional também. Então, hoje eu sou planejadora financeira. Eu trago aqui para o Insta o mote, né, dessa questão das revoluções femininas através das finanças holísticas, porque eu acredito que toda mulher merece ser livre, que ela merece ter poder de escolha. E eu acredito fortemente que não tem ferramenta melhor para dar esse poder de escolha do que o dinheiro. Mas conforme eu fui estudando e implementando isso, eu percebi que as mulheres têm muitas travas, né? Então, a minha experiência e a minha reconexão também com o meu sagrado feminino me mostrou que eu posso guiar e mostrar esse mundo para essas mulheres, para elas entenderem o poder que elas têm dentro de si, para se libertar dessas amarras. Porque muito mais do que números, todo mundo pensa que finanças é tudo planilha, juntar dinheiro, investir. Não, é muito mais comportamental do que a parte matemática. É muito mental, Sim, né?
Totalmente. É as nossas emoções, né? Nosso comportamento que dita. Então, qual que é o meu objetivo, né? Eu ajudo essa mulher a entender a parte do feminino dela, de como ela age, e também o financeiro, de como ela foi ensinada e como ela lida com o dinheiro. Para aí sim a gente fazer um planejamento para o futuro. Eu acredito que antes de sair se planejando, atropelando para fazer o futuro, a gente tem que entender o passado, tem que entender o presente para aí sim traçar a rota para onde a gente vai. Uhum. Fernanda, ao contrário, ao Fer, tu preferes ser tratada assim, né? Tanto faz, fica bem à vontade. Ao contrário de ti, que sempre lidaste com números, eu não. E eu acredito que muitas mulheres que podem depois vir ouvir também esta live, também não têm essa intimidade com os números. Pelo contrário, comigo, Exatamente. eu durante muito tempo foi exatamente fugir dos números, né? Então, eu, inclusive, quando aqui em Portugal, a gente quando chega no 9º ano de escola, a gente tem que escolher qual é o caminho que a gente, né, vai traçar daí em diante. E eu escolhi humanísticas não só porque eu gostava da área da filosofia, da história, das línguas também, né? Mas porque eu não queria nada com a matemática. Então, eu desde que eu pude os números. Depois, quando eu entrei na faculdade em psicologia, eu tive matemática de novo e aí não foi fácil. E assim que acabou a faculdade, eu esqueci os números outra vez. Então, e só muito mais tarde, depois quando eu fui começar a empreender, é que eu entendi que eu precisava começar a olhar para os números com um pouco de carinho também, porque eu comecei a entender que quando eu olho para eles com carinho, eles olham para mim do mesmo jeito, ou seja, aparecem mais números para eu ver, para eu contar. Quando eu não ligo, não quero saber, eu não quero ter nada a ver com números, parece que eles fogem de mim. Como é que isso funciona? Tu acreditas nessa energia também? Super acredito, porque isso é física quântica pura, né? Aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente emana, é o que o universo entende e devolve pra gente. E a gente tem que deixar muito claro aqui que isso não é coisa de religião, que isso não é coisa de seita, que a gente não é louca, nem nada do gênero. Isso é uma questão de energia e prosperidade. É uma coisa que está em tudo, tá? Em toda a nossa vida. Então, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente é aquilo que a gente manifesta. E a nossa vida que está ao nosso redor, ela absorve, ela entende isso e devolve. Então, se a gente está vibrando escassez, vibrando essas coisas negativas, é o que a gente vai ter de volta. Das outras pessoas, do dinheiro, do nosso trabalho, dos nossos amigos. Então, é muito importante que a gente primeiro manifeste aquilo que a gente quer, mesmo que a gente ainda não tenha. Nós já temos que pensar como mulheres ricas, milionárias, bilionárias, porque é o primeiro passo, a gente manifestar e acreditar que é possível, e aí sim, tem que trabalhar muito para chegar lá. Mas a gente... Entrou a Tícia aí na live. A Tícia é a minha mentora, veio me prestigiar rapidamente, eu sou a mentorada aqui. Então, a gente tem que manifestar primeiro essa energia. Não te entendi, Sônia. Ela vai estar comigo numa live agora no sábado também. Vamos conversar com a Tícia. Que legal! Mas então esse é o primeiro passo. A gente manifesta para o universo aquilo que a gente quer, para ele entender e depois ele fazer a parte dele e mandar pra gente. Uhum, isso mesmo. E qual que é assim, a grande diferença, por exemplo, para uma mulher que não gosta de lidar com números, né? Assim como eu falei que eu também era assim, e que foge das contas e depois o dinheiro acaba por fugir dela também, né? Porque é tudo uma energia. Qual que é o diferencial das finanças holísticas para essa mulher conseguir... a Tícia está a dizer assim, Saba está aqui. Claro que sim. Mais uma live internacional. São todas as lives que eu programei são internacionais. Quer dizer, algumas não são. Algumas são aqui de Portugal, mas a convidada também é brasileira. Então... Tá valendo. Então, qual que é o diferencial que as finanças holísticas têm daquela, né, estudo de finanças tradicional que pode trazer à mulher essa conexão com a energia do dinheiro, porque o dinheiro não é mais que uma energia, né? Então, ele não tem nada de bom nem de mau, nós é que podemos fazer algo de bom ou de mau ou de errado com ele, mas o dinheiro em si não faz nada, não tem ação, é um objeto inanimado, né? Então não é bom nem mau,
é aquilo que a gente fizer com ele, é como uma faca. Uma faca pode servir para matar alguém e pode servir para cozinhar, cortar legumes, fazer uma bela refeição, né? Então, e nutrir o nosso corpo através da utilização da faca. Então, e o dinheiro é a mesma coisa, né? Ele é uma energia. E então, qual que é o diferencial que as finanças holísticas que tu trabalhas trazem para essa mulher que não tem essa conexão, né, com o dinheiro, com os números, para ela conseguir ter uma vida mais próspera, sem entrar naquela coisa, naquela vibe de vou ter que fazer planilha, vou ter que fazer contas, é muito chato, né, contabilidade e tudo mais. Eu não gosto de ficar, primeira constatação, eu não sou de ficar dando regras, né? Então, cada uma vai entender para si o que ela acha melhor dentro da metodologia. Se tu gosta de planilhas, não são muitas as pessoas que gostam, mas tem pessoas que gostam. Tu vai montar uma planilha. Se tu é mais do papel e caneta, tu vai pegar e vai escrever. Mas o que é as finanças holísticas em si, que eu fui observando nessa minha trajetória? Nós, especialmente nós mulheres, né, que é o meu foco de trabalho, nós não temos lá uma vida profissional, uma vida amorosa, uma vida como mãe, uma vida como esposa, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, por que a gente delegaria a nossa vida financeira também para botar dentro de uma caixinha? Eu não gosto dessas caixinhas onde a gente tem que se definir como alguma coisa. Nós somos todas essas coisas ao mesmo tempo. E as finanças influenciam todas essas áreas da nossa vida. Então, a gente tem que olhar para o dinheiro como uma ferramenta, porque como tu disse, é exatamente isso que ele é. Ele hoje aqui no planeta Terra é a ferramenta que proporciona que a gente tenha acesso às coisas. Plano de saúde, comida, alimentação, moradia, carro, faculdade. Então, assim, são coisas que a gente precisa para viver. Então, logo, a gente precisa de dinheiro. Então, o dinheiro é um assunto que muitas mulheres têm medo de olhar de frente e de lidar, mas, gente, não tem como fugir. A gente precisa falar sobre isso. Então, essa abordagem holística vem para a gente entender que todas as áreas da nossa vida influenciam e estão atuando ali sobre o dinheiro e que a gente tem que entender como a gente se relaciona com ele. Por isso que eu trago muito uma abordagem de nós entendermos o nosso passado, o presente para planejar o futuro. Então, de onde eu vim, como eu aprendi a lidar com esse dinheiro, como eu vi meus pais lidarem com ele, outras pessoas. Legal, tudo isso que eu aprendi na minha infância, no meu primeiro emprego, se eu ganhava mesada, se eu não ganhava, os meus conceitos financeiros, né, me trouxeram aqui até onde eu tô hoje. Legal, hoje nós estamos aqui no presente, no dia 26 de novembro. O nosso passado não nos define, mas a gente precisa entender e abraçar ele, né? E muitas vezes também deixar ir. Legal, me trouxe até aqui. Como que eu lido com o dinheiro hoje? Como é que é a minha relação com ele? Quanto eu ganho? Quanto eu gasto? Eu consigo poupar? São várias perguntinhas assim que muitas vezes a gente não para pensar e ver mesmo, né? A gente ter aquele contato com o dinheiro, com a nossa fatura do cartão, tirar um monte de papel que tem dentro da nossa carteira. E toda essa autoconsciência que a gente vai ter, vai transformar a gente. E aí sim a gente vai ter uma nova percepção para poder traçar um futuro. Porque não é simplesmente... eu preciso ganhar não sei quantos R$1.000 para fazer tal projeto. Não, a gente tem que, antes de partir para a execução, fazer um planejamento, porque são etapas. E se a gente come uma etapa do processo, não vai dar certo. E também, Fé, tu falaste aí que o nosso passado não nos define. Eu super concordo. Mas, por outro lado, muitas vezes o que eu penso que acontece com muitas mulheres é que elas estão tendo uma relação com o dinheiro baseado na definição do passado, ou seja, daquilo que elas aprenderam, né? E tem toda a lógica, né? Porque foi o que elas aprenderam, se calhar foi como elas cresceram, como aprenderam sobre dinheiro com a família, com as coisas que ouviam em casa, né? Que o dinheiro nunca chega, por exemplo, para comprar tudo o que é necessário, que falta, que o dinheiro só traz problemas, que não nasce nas árvores, sei lá, um monte de coisas crenças que a gente ouve falar sobre dinheiro e que vai absorvendo aquilo enquanto somos crianças também, né? E vamos crescendo, se calhar até em casa alguém pode ter uma família que os pais estão sempre a discutir por causa do dinheiro,
e outros podem ter uns pais super empreendedores e que acham que o dinheiro serve para trabalhar a nosso favor. Então, obviamente que essas duas mulheres que nascem nessas famílias completamente diferentes, em que uma ouve falar que o dinheiro trabalha a nosso favor, que nós podemos investir, enquanto que a outra ouve que o dinheiro nunca chega, que só traz problemas, ela ouve os pais discutir por causa de dinheiro, então o dinheiro traz problemas para o relacionamento, e se calhar ela própria vive essa mesma história hoje dentro do seu relacionamento, não é? Porque foi o que ela aprendeu lá atrás. Então, apesar do passado não nos definir, e isso significa que nós podemos, a partir de agora, começar a construir, não é? Uma nova história. Normalmente o que acontece é que realmente nós estamos a viver a nossa vida um pouco baseado na história que a gente conheceu, né? Onde a gente cresceu e aquilo que a gente ouviu sobre dinheiro, né? Não, com certeza. Por isso que eu defendo que a gente tem que olhar para o passado e ressignificar ele. Porque foi todos aqueles aprendizados que trouxe a gente até aqui hoje. Então, não adianta a gente tapar os olhos e pensar, eu não quero olhar para o meu passado e vamos fazer a partir de onde eu estou hoje. Não, porque o nosso cérebro é preguiçoso. A gente precisa aprender para fazer novos caminhos neurais. E isso é cansativo, isso é trabalhoso. Nosso cérebro preguiçoso, ele quer já ir pelos caminhos que ele já tem trilhado, que ele já tem pronto. Então, a tendência da gente voltar para aquele padrão é muito grande. Então, qual que é a melhor forma? Tem que olhar, vai doer, gente. Nenhum crescimento na vida acontece sem que a gente tenha um pouco de sofrimento. Então, a gente vai ter que olhar, ressignificar, entender, para daí sim a gente entender se a gente quer deixar ir, se a gente quer fazer diferente, mas tem que olhar para poder traçar um novo futuro. Não tem como a gente não olhar para o passado. Porque, como tu disse, cada uma dessas mulheres, duas criações completamente diferentes. As duas podem ter o mesmo padrão de lidar com o dinheiro, mas elas vieram de lugares diferentes e elas vão ter que olhar para esses lugares de onde elas vieram. Para aí sim poder fazer uma nova história, né? Poder virar a página. Porque, como a gente falou, né, o passado não define, mas se nós tivermos uma noção do que é que o nosso passado nos entregou e nos ensinou sobre dinheiro, sobre prosperidade, nós podemos agora começar a construir uma nova história e não é apagar a nossa história do passado, exatamente, não é? A nossa história aconteceu, mas é transformar aquilo que a gente viveu numa coisa melhor. Não é? E nós não precisamos, sei lá, aquela mulher que nasceu numa família de recursos muito limitados, ela não precisa continuar essa história, né, para a eternidade, ou seja, ela pode mudar essa história, ela pode ser a primeira mulher da família a ser livre, né, mais livre, como tu falaste, tu disseste aí, tu falas muito no teu perfil que o dinheiro dá-nos o poder da escolha, né? Então, e isso é liberdade. A gente tem essa liberdade de poder escolher o que é que a gente quer fazer. E tudo começa não quando a gente tem dinheiro, não é? Mas sim quando a gente toma consciência disso, não é? Ou a gente tem que ter o dinheiro primeiro para depois poder começar a fazer diferente. Como é que funciona? Ai, todo mundo, para tudo na vida eu penso que serve assim, né? Se eu tivesse Y, eu conseguiria fazer X, né? E não é assim. Primeiro tu tem que fazer para depois conseguir. Então, tu só vai ter cliente a hora que tu começar a produzir conteúdo aqui no Instagram. Tu não vai ter cliente para depois produzir conteúdo. É a mesma coisa com o dinheiro. Tu não precisa ter dinheiro para começar a investir. Tem que começar a investir para ter dinheiro e assim vai indo. Tem que dar o primeiro passo. E eu só queria complementar o que a gente estava falando, que me veio um insight enquanto estava falando, que o nosso passado ele não nos define e nós temos que ser muito gratos a ele, porque é ele que trouxe a gente aqui no dia de hoje para a gente ter essa nova percepção e esse novo horizonte para falar sobre o dinheiro. A Isa, que é a nossa mentora, ela fala, né? Tudo que acontece nos favorece. Então, tudo que aconteceu pra gente teve coisas boas, teve coisas ruins, mas foram ambas as coisas que trouxeram a gente aqui nesse dia de hoje, nessa live. Então, tudo está baseado nas escolhas que a gente vai fazer conforme os sinais vão vindo, né? Conforme a gente vai tendo aquelas oportunidades de fazer diferente. Sim, e essa live aqui também
ela é sobre finanças holísticas, particularmente, e sobre sagrado feminino, mas é sobretudo à volta do tema também da prosperidade. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro também, né? Pelo menos é o que eu acredito. Dinheiro pode fazer parte da prosperidade, mas nós podemos ter pessoas prósperas sem ter que logo associar isso a dinheiro, né? Estou a falar também de uma prosperidade holística, não só na nossa área financeira, mas em todas as áreas da vida, né? Da gente se sentir pessoas prósperas, que sempre está pronto para crescer, para ser mais, para crescer, para atrair mais coisas boas para a nossa vida. E essas coisas boas podem ser dinheiro, sim, que é muito bom. Aliás, como tu também dizes aqui, dinheiro é bom, dinheiro é bom, dinheiro é bom. E isso também é uma coisa importante, né? Da gente pensar como é que a gente se sente dizendo isso. Porque muitas vezes o que acontece é que lá está, o nosso passado, a nossa história, as nossas crenças fazem com que quando a gente usa uma expressão como esta, por exemplo, dinheiro é bom, a gente não se sinta bem ou sinta algum tipo de culpa, né? Um desconforto, né? Conforto. Não é uma coisa que sai com facilidade da nossa boca, né? É isso mesmo. Então, mas assim como dinheiro é bom, bons relacionamentos é bom, sei lá, viver numa moradia, né? Numa casa, num apartamento que seja confortável, ter algo à nossa volta que nos traga paz, conforto, equilíbrio, que a gente se sinta bem, né? E isso não tem nada a ver com dinheiro. Não é preciso mais dinheiro para isso. Às vezes tem a ver com outras coisas. Então, tem a ver com qual é a área da minha vida que precisa de mais prosperidade agora também. Mas no caso, tu falas muito das finanças holísticas e do sagrado feminino. Como é que se faz essa junção de sagrado feminino com finanças? Só essa questão de prosperidade e abundância, a gente sempre pensa em dinheiro, né, no primeiro lugar. Mas toda a nossa vida é abundante, né? Nós termos saúde não é uma abundância? A gente ter o que comer não é abundância? Então a gente tem que pensar nessa questão de estar aberto para essas coisas, né? Voltando lá na questão do que a gente tá emanando para o universo. Se a gente está aberto para receber todo tipo de prosperidade e abundância, o dinheiro vai ser só mais uma dessa abundância que vai vir. Porque a gente está aberto para receber mais amor, felicidade, paz. Paz é uma coisa que a gente não para pensar que a gente precisa. Mas faz tanta diferença a gente se sentir mais tranquila, não estar sempre nervosa. É um tipo de abundância. Mas a gente tem a mania chata de querer associar com dinheiro, né? É só mais um tipo de abundância. Então, é a mesma coisa, ou se a gente for fazer uma ligação com o sagrado feminino, né? O sagrado feminino é um tipo de autoconhecimento da mulher. Que vai trazer o quê? Vai trazer mais abundância. E essa abundância vai trazer o quê? Mais dinheiro, mais felicidade, todos os outros tipos de abundância. Mas aí agora respondendo a tua pergunta, né, do sagrado feminino, vou ter que dar uma contextualizada. Porque como eu falei, as finanças sempre fizeram parte da minha vida desde que eu assim me entendo por gente. Mas o sagrado feminino é um assunto muito recente, é uma reconexão que aconteceu esse ano. Eu digo que é reconexão porque, né, nós somos mulheres, então é uma coisa que está dentro da gente, a gente não encontra, a gente olha para dentro e busca. Então, a partir do momento que eu comecei a acessar essa questão do sagrado feminino, que nada mais é do que nós mulheres nos reconectarmos com o nosso poder, com a nossa força interna, e abrindo um parênteses aqui, não tem nada a ver com odiar os homens, ser feminista, ter pavor dos homens. Não, é uma coisa assim, que eu gosto de encarar dessa forma. Os homens são lindos e são maravilhosos. Eu sou casada, tenho um comigo, eu amo ele de paixão. Mas assim, a vida para a mulher é muito diferente da vida para o homem. E é por isso que eu gosto de falar de finanças para mulheres. Porque nós fomos ensinadas muito diferentes dele. E agora falando especificamente da questão de dinheiro, né? Em quantas casas, assim, ó, tá na hora do almoço, todo mundo terminou de comer. Geralmente o homem levanta da mesa, nem tira o próprio prato e vai fazer as coisas dele. A mulher, uma filha, provavelmente, tem que ajudar a mãe a desarrumar a mesa, a fazer o serviço. Enquanto se tivesse um filho homem, pode ir lá jogar bola. Não é muito diferente essa realidade. Em muitos lares, né? Seja em Portugal, seja no Brasil, seja lá no Japão. Não, no Japão eu acho que é diferente, porque lá eles ensinam todas as crianças a fazerem as coisas dentro de casa.
Mas o que eu quero dizer é que em muitos lares a realidade é essa. A mulher tem uma criação muito diferente, voltada para ser dona de casa e ser mãe, e o homem tem uma criação de toma, o mundo é teu, tu consegue fazer tudo o que tu quiser. Isso tá mudando, mas é uma mudança que eu vou dizer assim, ó, não vem de muito tempo. Aqui no Brasil, não faz 60 anos que uma mulher teve direito de abrir uma conta no banco em seu nome. Então, se a gente for ver, 60 anos é muito pouco tempo. Aqui E também. é um movimento, então, que a gente está lutando. E esse é um dos aspectos do sagrado feminino, né? É uma reconexão, assim, mais espiritual, mais energética, mas eu também gosto de trazer muita praticidade nessa questão. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu falo com a boca seca. Um dos principais aspectos do sagrado feminino é a questão da mulher entender que ela é cíclica, né? Nós menstruamos todos os meses. Então, o nosso ciclo menstrual, a gente é influenciada por vários hormônios diferentes durante esses dias, né? E isso faz com que a gente tenha comportamentos diferentes, né? Quem nunca teve a tão famosa TPM que parece que está encarnada o diabo? É por causa que os hormônios naquela época estão baixando para se preparar, o corpo está se preparando para a menstruação. Então é uma dança de hormônios, uma dança de influências. Então cada fase a gente está mais propícia para fazer uma atividade e não está propícia para fazer certas coisas. Então eu gosto de implementar isso na questão das finanças e gosto de trazer também para o resto da vida da mulher, para que ela entenda que ela não é linear. Então, ela não pode ficar se cobrando de todos os dias ter a mesma produtividade, ter o mesmo ânimo, a mesma disposição. Isso é lutar contra a maré. É nadar, tipo, e contra a maré mesmo. Me fugiu a expressão aqui. Mas é ir contra o que é natural. Então, a gente tem que ir dançando conforme o som dessa música e entendendo que cada fase a gente está mais propensa para fazer uma atividade diferente. E depois, se a gente quiser se aprofundar, tem vários outros aspectos, eu ando estudando bastante, que a gente pode ver, que é como a gente compara isso com arquétipos menstruais, com arquétipos das deusas gregas, com a lua que está no céu, com aromaterapia. É muito legal. Com astrologia, a gente pode entrar em vários assuntos diferentes e aqui nós podemos ficar horas conversando. E que são todos, é tudo um mundo muito feminino também, né? Não quer dizer que os homens, bom, os ciclos menstruais não, com certeza, mas tudo o resto, a lua, a astrologia, etc., são tudo que os homens também podem ter acesso e também é bom para eles. E os homens também são cíclicos. Eles ciclam com a lua. Só que nós ciclamos com a lua e também com o período menstrual, né? Então, são dois ciclos que às vezes coincidem e às vezes não, então ainda embaralha mais as coisas. E também, tu estavas a falar que hoje em dia já é diferente, mas não é há tanto tempo assim. No Brasil, por exemplo, foi há 60 anos, aqui em Portugal também mais ou menos a mesma coisa, votar a mesma coisa. Então, agora o mundo já está um pouco diferente para as mulheres. Só que ainda existe muito aquela coisa de agora tu falaste assim, a mulher tem que fazer as coisas em casa e tudo mais, e o homem ganha o mundo é teu. Agora também a mulher já pode ganhar o mundo é teu, vai lá, mulher, faz o que tu quiseres. Faz o que tu quiseres, desde que também sejas boa esposa, também cuides dos filhos, cuides de toda a família. Que a comida esteja quentinha. Daí no fim do dia tu tem que estar linda, sexy, com uma calcinha fio dental pronta pro marido na cama. Mas aí a casa tem que estar toda arrumada, os filhos têm que estar com o banho tomado. É isso aí. Deixa eu só pedir aqui a quem está na live para carregar no aviãozinho, porque também nós estamos a falar de prosperidade, de finanças holísticas, de sagrado feminino, para ativar a prosperidade também. E uma forma de ativar a prosperidade é partilhar conhecimento, é partilhar coisas boas, né? Então, se essa live aqui está a ter um conteúdo interessante, carrega no aviãozinho, convida uma amiga para vir para cá, porque isso é... Quanto mais a gente partilha prosperidade, mais prosperidade a gente atrai também, concordas? Concordo. Tu sabe que eu até fiz um desenho aqui que eu queria falar. Acho que todo mundo já viu esse símbolo aqui, né? Que é o símbolo do Yin e Yang. Que tu falou da questão dos homens, né?
os homens também têm feminino dentro deles, assim como nós mulheres também temos masculino, que é nada mais esse símbolo aqui. Um dos lados teria que estar pintado. Vou fazer assim, ó. Fica mais. É mesmo, a Rosa falou aí, quando já não consegue fazer Assim, ó. tudo, é isso mesmo, yin yang. A É, Fer, a é Rosa isso aí, falou Rosa, aí, mas quando a gente não consegue fazer tudo, a gente se sente culpadas, né? eu já, Então, já vou entrar nesse assunto da culpa, porque isso vai dar pano é para manga. Mas a importante. questão do feminino e do masculino. Nós temos o masculino dentro de nós e o homem também tem o feminino dentro dele. Então, existe tanto que existe um movimento chamado o sagrado masculino, porque o homem ele tem os arquétipos dele, ele tem toda a questão de ele precisar se reconectar, porque hoje o mundo é muito duro com os homens também. Uhum. Porque um homem que não gosta de sair tomar cerveja com os amigos ou jogar futebol, tu acha que ele não é rechaçado pelos amigos de diferentão? Ele Sim. tem homem que sofre também com isso. Então, Essas ambas. crianças, não é? Um menino que não gosta de jogar bola, por exemplo, e todos gostam de jogar bola, então ele sempre se isola mais, fica sozinho, porque os outros todos estão a jogar bola e ele não gosta, Sim. então fica ali E só. quantas crianças que cedo não desenvolvem um dom de pintura, de cozinhar, de Uhum. dançar? Ah, isso é coisa de mulherzinha. Cara, rola isso com eles também. É, É muito delicado isso, porque ambos os gêneros sofrem com esse tipo de preconceito. Porque isso é preconceito. Menina há tem que uma menina, usar rosa e menino é azul. há uma menina, se por exemplo gostar de jogar futebol ou fazer corridas de carros ou o que for, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? Então, por que tem que haver coisa de mulher e coisa de homem? Eu não entendo. Eu acho que tem que haver aquilo que a gente gostar de fazer, aquilo que a gente quiser fazer para a Sim! E aí a gente pode começar a entrar na questão da culpa, porque nós mulheres somos campeãs, a gente foi ensinada a sentir culpa. Se a gente não tá, se a gente está trabalhando e quer estar com os filhos, a gente sente culpa. Se a gente está com os filhos, mas precisava estar trabalhando, a gente sente culpa. Se a casa não tá limpa, a gente sente culpa. Se a gente tá feia, a gente sente culpa. Se a gente tá bonita, a gente sente culpa. A gente sente culpa por tudo. Culpa é um sentimento padrão nosso. E Uhum. é um outro assunto que a gente tem que desconstruir, porque a gente não deve nada para ninguém. Para absolutamente ninguém. E aí já entra no que tu falou. Por que ao invés da gente seguir esses padrões, esses estigmas que a sociedade coloca, a gente simplesmente não pensa no que nos faz feliz? Só que é muito difícil a gente colocar a nossa felicidade acima dos outros, porque a gente foi ensinada que a gente não tem que ser feliz. Não é nem que a gente não tem que ser feliz, mas porque nós não somos a prioridade da nossa vida. Tem tantas outras coisas que vêm antes. Ah, eu tenho que cuidar do marido. Ah, eu tenho que cuidar do filho. Ah, eu tenho que cuidar da empresa. Ah, eu tenho que fazer isso, aquilo. E lá embaixo vai estar a nossa prioridade, a nossa autoestima. E não pode ser assim. É mesmo. E a mulher sente sempre, a Daniela está aí a falar, a culpa. Não, é isso mesmo, a gente sempre sente algum, né? Os homens não sentem normalmente essa culpa, eles não sentem culpa por não ter lavado a louça, né? Por não ter feito a cama, por não ter deixado tudo arrumado, por não E tu ter sabe deixado por quê? tudo organizada, né? Eles não sentem essa culpa. Eles Mas tu sabe acham por que que eles não sentem essa culpa? Porque pressupõe-se que tem alguém fazendo isso por ele. E esse alguém geralmente é uma mulher. agora, falando em culpa, será que, e eu aí não gosto de chamar culpa, mas sim responsabilidade, será que isso também não é um pouco responsabilidade nossa? Porque assim, tudo bem que foi assim também que a gente foi Com educada, certeza. né? Mas aqui em casa não existe essa coisa do marido levantar da mesa e a mesa ficar lá com o prato. Não, cada um levanta. Aqui também não. Ou então é mesmo ele que levanta, porque eu fiz o jantar e então ele levanta a louça, arruma a louça, coloca na máquina, que a gente usa a máquina para lavar a louça, né? Aqui, né? Arruma as coisas. Agora, as coisas são partilhadas. E às vezes eu acho engraçado que há pessoas dizem, porque o teu marido ajuda. Ele não ajuda. Ele faz a parte dele, eu faço a minha, né? Somos dois seres humanos, funcionais. Fer, estás aí? Eu acho que cortou a internet aí.
Vamos continuar um pouquinho. Ah, voltou? Voltou. É, travou aqui, ficaste aqui travadinha para mim também. Então, eu estava a falar que eles não sentem culpa e quando eles fazem as coisas em casa, eles fazem porque é parte deles, não é? Eles são adultos, nós somos adultos, então bora fazer as coisas juntos, não é? Não tem essa coisa. Só que a mulher, se não fizer, ela acaba sempre sentindo alguma culpa, né? Se não for por algo da casa, é por algo dos filhos, se não for dos filhos, é do marido, se não for do marido, é porque foi o trabalho que ficou atrasado ou que ficou por fazer. Então, em alguma área, a gente acaba por se sentir ocupada ou quer fazer tudo mesmo e então acaba exausta, né? Porque só tem essas duas possibilidades. É 8 ou 80, né? Não é mesmo? Repete que travou aqui, Sônia. Então, eu estava falando que para nós mulheres, a gente ou acaba se sentindo culpada por ter Ou deixado exausta. algo para fazer, ou então exausta, ou os dois. Não tem outra Sim. versão, né? E isso que tu falou é muito verdade. E bate de novo com aquilo que eu trabalho, né? Com aquilo que eu prego. Porque a gente foi ensinada a ser assim, mas se a gente não olha para o passado e não entende, a gente não quebra esse ciclo. E no final das contas, a gente vai ensinar as nossas filhas ou nossos filhos a continuarem mantendo esse padrão. Então, é um assunto delicado, mas a gente tem que olhar para isso para ressignificar e fazer diferente depois. Porque aqui em casa também não. Eu ainda não tenho filhos, né? Mas o meu marido, ele não me ajuda, ele participa, porque ele mora nessa casa tanto quanto eu. Ele sabe que agora eu tô em lançamento, então hoje ele vai chegar em casa, é ele que vai lavar a louça, é ele que vai fazer a comida, e a gente vai conversando, vai dialogando. Diálogo é muito importante, mulheres. O nosso marido, a nossa mãe, nosso pai, nosso filho, eles não têm bola de cristal. Eles não vão que será que ela está pensando? Não, a gente tem que falar, a gente tem que manifestar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que é importante para a gente, para aí sim as pessoas entenderem. Meu negócio é importante para mim, minha casa é importante para mim, a minha educação é importante para mim. O que eu vou colocar como prioridade? Eu preciso que tu entenda, eu preciso que tu participe, me ajude a fazer dar certo. Tu tá comigo ou não? Mas a gente tem que falar. Isso. E falar é uma comunicação fluida, né? Porque às vezes a gente vai enchendo, né, o saco até estourar. E quando já está no limite é que a gente vai falar alguma coisa. E aí já não fala de um jeito que também Sim, seja já bom dá para o briga. outro. Já dá briga, porque a gente espera ficar até aqui, ó. E daí, por que a primeira vez que acontece a gente não diz, olha, eu não gostei disso que tu fez. Eu não me senti bem, me senti desconfortável, fiquei chateada. Evitaria tanta coisa, né? E Mesmo. eu até tava falando com a Tice sobre isso na nossa live ontem. Se a gente não tem liberdade para falar com essas pessoas que são as mais próximas da gente, a gente vai ter liberdade para falar com quem? Não é? Por exemplo, o nosso marido. Pressupõe-se que nós ficamos peladas na frente dele, né? Se a gente ficar nua de corpo na frente dessa pessoa, a gente não pode ficar nua no resto? Porque, assim, tem que se conversar. Nua sobre como a gente se sente em relação ao nosso corpo, em relação ao nosso dinheiro. Ah, um dia... Vai ter dias que a gente vai estar desanimada. Nós vamos ter que chegar para ele e ter a abertura de dizer, olha, hoje tá tudo uma merda, tô desanimada. E tu tem que ter essa relação para ter um porto seguro ali na outra pessoa, para se sentir um pouco melhor e no outro dia, puf, vou lá e vou fazer diferente. Mas a nossa vida é uma dança. Tem dias que a gente tá, vou conquistar o mundo, e tem outros dias que a gente nem tem vontade de sair da cama. Então, como é que a gente vai seguir em frente se a gente não tem abertura para falar com o nosso parceiro e encontrar ali uma palavra de apoio, ou muitas vezes sim uma crítica, um puxão de orelha, mas que às vezes a gente precisa. Mas esse diálogo é uma coisa que em muitas casas não existe e é extremamente importante. E também a gente aprender a dizer que sente culpa, que se sente exausta, que precisa de ajuda, porque isso é outra coisa que eu vejo muito nas mulheres, e em mim mesma, né? Eu também sou mulher, então, que é essa coisa dessa dificuldade em pedir ajuda, né? A gente acha que realmente pode fazer tudo,
que ninguém faz melhor do que nós. Então, também é essa, porque o marido quer participar, quer colaborar, quer ajudar a fazer a parte dele. Não é nem ajudar, que ele não tem que ajudar, ele tem que fazer, né? Porque é parte dele. Só que a mulher não deixa, porque ela acha que só ela sabe fazer bem. Né? Então, e se ele vai tentar fazer alguma coisa em casa, por exemplo, ela já vai lá e já destrói, diz, não, está mal feito, decidiu a Tá fazer, uma não faz porcaria. nada direito, né? Eu fui uma dessas, eu já fui uma dessas. Eu achava que meu marido não lavava a louça tão bem quanto eu. Olha que absurdo! Ele é um adulto de 32 anos, a pessoa, ele sabe lavar uma louça. Mas se não ficasse do jeito que eu queria, eu ficava chateada. Olha só que ridículo. Hoje eu paro pra pensar nisso, meu Deus do céu. Que absurdo. A gente tem que, são dois extremos. Né? É que Foi? tem outra coisa também, né? Ele até podia não lavar tão bem como tu, porque se, por exemplo, tu foste uma criança que desde pequena foste ensinada pela tua mãe, por exemplo, a lavar louça, né? Tu tens o teu jeito. Ele nunca vai lavar do teu jeito, ele só pode lavar do jeito dele, né? Que é como ele sabe. De qualquer das formas, pode ficar bem lavada também. O que interessa é que a louça fique bem lavada, só que como não é do teu jeito, tu já não gostas. Além disso, ela pode não ficar muito bem lavada, porque imagina, se tu lavas louça desde, sei lá, desde os 12 anos ou 10 de idade, tens uma experiência, né? Se ele começou a lavar agora porque quer colaborar em casa, ele não sabe como fazer. Se ele nunca lavou um prato, se for a primeira vez que ele vai lavar, é claro, é um adulto, ele vai conseguir lavar. Mas talvez não fique assim tão bem, né? Porque a primeira vez que tu fizeste isso também não ficou assim tão bem. A primeira vez que a gente faz uma coisa não fica assim tão bem, né? É a primeira vez. Então, sempre dá para melhorar. A questão é que a gente já quer que o outro comece e que faça tão bem ou melhor do que nós. E isso às vezes não é fácil, não é de acontecer. Também temos que explicar, né? E às vezes há mulheres que me dizem, mas ele nunca faz como eu gosto. Tá, mas tu já ensinaste a fazer como tu gostas? Já lhe explicaste porque é que é importante para ti que fique desse jeito e não de outro? E às vezes a mulher nem sabe explicar porque é que ela quer assim, não é? Quero assim porque é assim que eu faço. E porque é que esse é o jeito melhor e não o dele, né? Sim. E por... Me ajudar. Mas por que é assim que eu faço? Mas a pessoa nem sabe por que é assim que ela faz. Geralmente a resposta é porque me ensinaram assim. Mas tem muitas vezes que a gente não para pensar, inclusive se aquela maneira que a gente aprendeu é a melhor. A gente só segue no piloto automático. Então, só nessas poucas frases a gente já trouxe várias nuances. Não saber pedir ajuda, não saber dizer não, viver no piloto automático, se achar a rainha da cocada preta e ninguém sabe fazer nada sem ser a gente. E, cara, eu já passei por todos esses comportamentos. Então, é uma desconstrução diária, de percepção. Tem dias que eu me pego pensando esse tipo de coisa e eu, não, Fernanda, ele consegue lavar uma louça. Ou, eu preciso que ele faça tal coisa, mas ele não sabe. Eu vou lá e vou explicar como que eu faço e ele vai ver se vai ser o melhor jeito para ele. Mas, assim, é conversa, diálogo, é bom senso, né? A gente já tá tão numa época, assim, de estar sendo bombardeado de informação e de conhecimento que a gente não para mais para entender como é que outra pessoa está se sentindo. O que ela pensa, se ela está no piloto automático, se ela precisa de ajuda, se ela está entendendo o que a gente está fazendo. Entre nós e a outra pessoa tem um ruído muito grande aqui no meio. E é essa distância que tem que ser fechada, sabe? Eu tenho um relacionamento muito, muito aberto com meu marido. A gente fala sobre tudo. E isso eu vejo que... Da comunicação é muito importante mesmo, né? Muito mesmo. Não só no amoroso, mas em todos os relacionamentos. E também tem... Não é só marido, é filhos, para quem tem filhos, a mesma coisa. Pais, né? Porque às vezes os nossos pais também estão próximos e podem ajudar ou complicar, né? Então, também tem isso. E as próprias pessoas com quem a gente trabalha, que às vezes a mulher quer fazer tudo sozinha e acha que não pode delegar nada, seja por uma questão de que só eu sei fazer, ou por uma questão de achar que eu não tenho dinheiro para delegar nada, né? Ou as duas coisas. E aí entra novamente as finanças, né? A questão de como usar as finanças e o conhecimento a nosso favor para, por exemplo, a gente contratar uma ajuda. Ajuda em casa, né? Alguém para nos ajudar em casa, pode ser uma ajuda em alguma função do nosso trabalho,
ajuda, né? Porque a gente tem essa coisa de não conseguir pedir ajuda e depois se sentir culpada e achar que só nós fazemos. Mas as finanças também, a questão das finanças holísticas que tu falas, também nos podem ajudar nisso, não é não? Exatamente. Que é onde volta a minha causa, né? Que é o poder de escolha. A mulher que vai entender qual que é esse poder de escolha. Poder de escolha de sair do emprego formal e empreender, ou de poder contratar uma rede de apoio em casa, alguém para fazer a limpeza, alguém, uma babá, alguém para ajudar nos serviços da empresa. O dinheiro vai proporcionar esse poder de escolha, mas essa mulher precisa ter consciência de qual que é a escolha que ela quer ter. Uhum. Porque muitas vezes ela acha que ela precisa de dinheiro. Ai, eu preciso de dinheiro, minha vida tá uma porcaria, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas muitas vezes a solução não é o dinheiro que vai comprar. É Uhum. outra coisa já resolveria essa questão. E essa questão de delegar, isso é muito importante porque como que a gente vai ter tempo para lidar com as coisas, com o nosso negócio, com o nosso dinheiro, com o nosso parceiro, se a gente está extremamente ocupada e exausta, empilhando uma tarefa atrás da outra. A gente precisa abrir espaço para poder entender essas coisas, entender o que a gente quer. Uhum. Fer, e a parte do sagrado feminino, como é que a mulher pode ir buscar essa questão de ativar mais o seu feminino, não é? Aquilo que é o seu poder pessoal, no fundo, para trazer isso para a sua vida, para o seu negócio e para ajudá-la também, quer em termos de organização, quer em termos das finanças dela. A recomendação que eu daria era que ela seria, né, que essa mulher começasse a mapear o ciclo dela. No Uhum. primeiro dia de menstruação, começasse a mapear ali, quantos dias dura a minha menstruação, quais são os pensamentos que eu tenho nesses dias, como eu me sinto fisicamente, como eu me sinto emocionalmente. Então, faça isso por aí, tipo, 3, 4 meses seria o mínimo, mas eu diria que para te começar a enxergar os padrões, 6 meses seria o período ideal. Então, mapeia o teu ciclo por 6 meses, que tu já vai ter uma baita de uma ferramenta na tua mão. Tu vai entender, olha, no meu primeiro dia de menstruação é um dia que eu não quero falar com absolutamente ninguém. Ou, nossa, 3 dias antes da minha menstruação eu fico rabugenta. Ou, nossa, lá no 10º dia do meu ciclo é um dia que eu tô muito produtiva. Vão ter padrões, como é que eu vou dizer? Alguns padrões vão aparecer e outros são mais inconstantes, mas é uma das formas de autoconhecimento mais legais que tem, porque reflete diretamente no nosso corpo e na nossa energia mental. Então a gente começa a entender quando a gente está mais propícia para fazer certo tipo de atividade. E como eu falei mais cedo, isso impacta nas finanças, mas é uma ferramenta para todas as áreas da vida. É incrível. Isso. Fer, eu sei que estás a fazer um evento agora, verdade? No Instagram. Sim, É Catarse, não é mesmo? a catarse. Ai, fala de novo, eu adorei com o teu sotaque. A Catarse. Adorei. Começa quarta-feira que vem, dia 2. Agora eu tô fazendo uma semana de aquecimento com convidadas, assim, maravilhosas, que a gente tá falando sobre vários assuntos de autoconhecimento com abordagens diferentes. Então hoje vai ser foi uma das minhas mentoras, que ela trabalha com a questão de identidade pessoal, aquela parte bem legal, assim, de visagismo, coloração pessoal, autoestima. Então isso faz muita diferença. E quarta-feira que vem começa o evento, né? A Catarse, que nós vamos falar sobre várias dessas questões aqui da live. Por que a gente tem essas crenças com dinheiro, de não se sentir merecedora, de não saber pedir ajuda. Então, vai ser um evento para a gente se livrar de todas essas cracas e depois estar aberta para prosperidade, para riqueza e para começar um planejamento para 2021. Uhum. Então tem muito a ver Então, também com unir essa questão toda das crenças, mas já para preparar o próximo ano, é isso? perfeito. Porque 2 pontos, né? Quem se planejou e quem se preparou não sofreu tanto com todos esses efeitos de pandemia em 2020, né? Uhum. Todo mundo foi impactado de uma forma, perdendo um ente querido ou perdendo emprego, as finanças sofreram dentro de casa,
teve gente que teve que fazer home office, então teve que se acostumar a ficar com o marido o dia inteiro no mesmo ambiente. Então foram vários aprendizados, mas eu conheço muitas pessoas que 2020 foi o melhor ano da vida delas. E eu quero trazer essa questão para 2021, para todas essas mulheres, que 2021 seja um ano diferenciado, um ano de crescimento. Então, só que eu percebi que para fazer essa abertura tem muitas crenças que a gente vai ter que deixar aqui em 2020 ainda. Então, para isso que eu estou fazendo esse evento. Vão ser 8 dias de aulas, é gratuito, vai ser aqui no meu Instagram, que a gente vai desmistificar tudo isso para abrir espaço para ter um 2021 foda e próspero. Maravilhoso. Eu também estou Maravilhoso. a fazer estas lives com convidadas maravilhosas, comecei contigo, obrigada por estares aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. E também é assim um pré-evento, né? Que eu também vou fazer um curso aqui no Instagram, também ao vivo, a partir do dia 9, eu começo um curso e chama-se O Milagre, uma experiência de prosperidade, por isso que a gente está falando só de prosperidade, com várias convidadas de várias áreas diferentes, né? Comecei contigo com as finanças holísticas, porque eu acho que é uma coisa bem diferente, porque poderia ser as finanças chatas, né? Que é o que elas não normalmente, mas assim fica uma coisa, né? Fica uma coisa boa, uma coisa que tem muito a ver connosco, a forma como o nosso corpo funciona também, juntar tudo isso, a parte dos nossos ciclos, de quando nós estamos mais produtivas, com a parte financeira. E nós não falámos sobre isso, mas existe um momento do ciclo, né, que é o mais indicado para a gente trabalhar as nossas finanças, ou não? Todos eles. Porque essa é a parte mais... Não, é que essa é a parte mais legal, na minha percepção, da questão da ciclicidade. Cada fase tem uma experiência, uma lição diferente para a gente aprender. Então, todas as fases a gente está aberta para fazer uma coisa e para não fazer outra. Então, a partir do momento em que a gente entende isso e segue essa dança, esse ciclo, a gente consegue acessar vários lugares diferentes e conseguir fazer essa dança. Então, numa fase vai ser uma fase que eu vou só pensar nos meus sonhos e objetivos. Outra fase vai ser uma fase que eu vou estar melhor para investir. Mas isso é o que é a principal lição que eu deixo aqui. A gente entender que a irritação da TPM, que o cansaço da menstruação, isso são lições, a gente não menstrua à toa. É uma experiência para a gente viver e sentir e aproveitar na nossa vida. Porque se a gente não tivesse Por que dariam esse dom pra gente se não fosse pra gente usar, né? Porque, não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas todo mundo que está aqui já passou pelo ventre e pelo útero de uma mulher. Nós somos o portal da vida. Seja homem ou mulher, né? Todos passamos por aqui. Todos passamos por aqui. Mas se a gente acessar esse lugar e aproveitar isso na nossa vida, as finanças também vão ser beneficiadas. E não só ela, né? Todas as áreas da nossa vida. Por isso que é holístico. Bia. A Bia ia falar. Obrigada. Muito obrigada, Bia. Sim. Então, é isso mesmo. É um projeto maravilhoso o teu, que estás a fazer com mulheres. O meu também. Eu estava a falar disso porque eu trabalho com muitas mulheres há muitos anos, né? E mulheres que estão a começar um negócio, sobretudo empreendedoras, mas não só, mas sobretudo empreendedoras. Mulheres que são empreendedoras e não sabem que são empreendedoras, né? Muitas terapeutas, coaches que acham que só têm uma atividade e não sabem que têm um negócio, né? E por causa disso, de não saberem que têm um negócio e não tratar essa atividade como negócio, as finanças delas muitas vezes sofrem, né? Porque fica tudo misturado, o dinheiro dela com o dinheiro do negócio, que ela acha que não é um negócio, então o dinheiro é todo dela, então depois não há negócio, enfim, fica uma coisa toda embrulhada. E depois aquelas que já são mesmo empreendedoras e que sabem que têm um negócio e algumas já até bastante prósperas, digamos assim, mas que sempre chegam ali num nível que elas ficam travadas, né? Nós temos várias fases de crescimento nossas pessoais e dos nossos negócios, né? E seja qual for o estágio em que a mulher está, sempre há um momento em que
ela pode sentir ali um bloqueio, uma trava, em que ela sente que está na hora do negócio dela escalar, de chegar a mais pessoas, mas em que ela acha que isso também vai prejudicá-la em termos do tempo que ela já não tem para estar com a família, por exemplo, não é? Ou de fazer todas as coisas porque ela não quer delegar nada, ou delega muito pouco, ou porque ela não tem esse controle também tão holístico, digamos assim, não é? Com as finanças dela, e então isso também a prejudica, e não importa se ela começou agora ou se já está há muitos anos a trabalhar no mercado e que já tem um negócio muito próspero, em qualquer nível, ela pode ganhar milhões, mas sempre há ali qualquer coisa, parece que há um teto, não é? Que a gente sempre esbarra em algum momento e que depois tem que dar o salto daquele lugar para o outro, de grau acima. E eu acho que o teu trabalho pode ajudar muito com isso, né? Com esse passado de grau também, fazer essa conexão entre o sagrado feminino, em ela se reconectar consigo mesma, com o poder pessoal e ao mesmo tempo olhar para as finanças de um jeito diferente, né? De um jeito mais holístico. Com certeza, com mais leveza, né? Essa é a principal proposta, não olhar como sendo um bicho de 7 cabeças, como tudo na nossa vida que a gente está aprendendo, que a gente está começando a se relacionar, tem uma curva de a gente aprender e romper uma barreira de aprendizado, né? Então, muitas coisas que a gente começou a fazer, seja no nosso negócio ou na nossa casa, a gente não sabia, né? Vamos voltar, por exemplo, o exemplo da louça. Quando a gente começou, talvez a louça não tenha ficado tão boa quanto hoje, depois que a gente já fez isso milhares de vezes. E a mesma coisa vai ser com as nossas finanças. A gente vai sofrer um pouco no começo, vai começar a ver, vai começar a resolver, e a cada dia que passa vai ir ficando mais fácil, porque a gente vai ter domínio sobre aquilo. Muitas vezes, a maioria das vezes eu diria, a gente tem medo porque a gente desconhece aquilo. Enquanto mais a gente se apropria do conhecimento, mais confiante a gente vai ficando e menos medo a gente vai tendo. Uhum. Esse é o ciclo natural. Só que a gente tem que romper aquela primeira barreira de olhar, entender e se sentir capaz e ir lá estudar e fazer. Porque, né, o dinheiro não vai cair do céu, o conhecimento não vai cair do céu, nada cai do céu a não ser chuva. Então a gente tem que ir atrás e ir à luta. E mesmo que caia do céu, a gente tem que estar pronta para apanhar também, né? Então, é um pouco assim. Eu até falei a luta, depois que eu falei, eu pensei, eu não deveria ter dito isso, mas pode ser uma luta com leveza, pode ser um caminho mais tranquilo, mais humano, mais feminino, mais confortável, sabe? Porque o esforço, aquela ação, que é o masculino, né? A energia masculina da execução, de ir para frente, de resolver, a gente tem, né? Lembrando que nós temos feminino e masculino dentro da gente. Então a gente está sempre nessa dança de executar, fazer, e a luta e buscar e resultado, e confiar, entender, sentir, intuir. É uma dança, a gente precisa das duas energias. É isso mesmo. E o meu projeto aqui é muito sobre isso também, né? Da gente encontrar essa prosperidade na leveza, no sentir, né? Na conexão com o que está acontecendo em cada momento, da gente sentir qual é o caminho, né? Com a intuição, tem muito a ver com isso, de trazer essa energia feminina sem deixar de lado a energia feminina, a masculina, né? Que é importante também para a ação. Exatamente. Materializar as coisas na nossa vida, não é? E eu no meu perfil e tu no teu, nós falamos muito com mulheres, né? Mas os homens também são bem-vindos, porque como tu falaste, todos nós temos masculino e feminino dentro de cada um de nós, né? E os homens também beneficiam muito em trazer a energia feminina que eles próprios têm dentro deles a seu favor, não é? Para a sua vida, para o seu dia-a-dia, assim como as mulheres. Porque essa coisa que a gente falou, né, de as mulheres irem ganhar o mundo agora e terem essa possibilidade, e isso é maravilhoso, só que como nunca houve ninguém que nos ensinou a fazer isso, porque isso não era a nossa realidade até há bem pouco tempo atrás, o que é que a gente foi fazer? A gente foi ganhar o mundo da forma masculina, porque a gente não conhecia outra. Né? E eu estou a ver agora um grande movimento a levantar-se, um mundo novo, como eu gosto de dizer, né? de mulheres líderes que
estão a trazer a parte feminina, o seu poder pessoal, o sagrado feminino para os seus negócios, para aquilo que elas fazem, e isso é muito bonito, porque está a começar um novo jeito de fazer as coisas. Não temos que fazer tudo do jeito masculino, né? Porque Exatamente. nós somos mulheres. E acho muito interessante falar também que se a mulher não quiser ganhar o mundo, tá tudo bem. Se ela Mas tá quiser tudo ser aquela mulher que quer ficar dentro de casa, que quer cuidar dos filhos, que quer ser dona de casa em tempo integral, tá tudo bem. É maravilhoso. A minha mãe é dona de casa. É uma profissão como qualquer outra, eu digo, sabe? Porque eu sei como cuidar de uma casa, dá trabalho. Mas Sim. que seja uma escolha consciente. Que não seja porque os outros disseram para ela ou porque ela se colocou naquele lugar sem olhar e sentir que ela pode ser mais. E esse é o principal poder de escolha que eu defendo. Primeiro eu vou mostrar para ela que existem as possibilidades, mas a escolha está na mão dela. Mas ela precisa saber que existem outras possibilidades. E eu mostro essas possibilidades para ela. Porque muitas não sabem que a vida pode ser mais do que aquilo. Isso. Então, só antes de a gente terminar, a Rosa falou aí que não domina sobre as suas finanças, nem sabe economizar, nem guardar. Então, essa parte aí, eu vou sugerir, né, que ela assista a Catarse. Me siga. A ver, porque né, é o que tu vais falar agora. E também continuo acompanhando aqui, porque eu vou fazer lives com muitas pessoas sobre prosperidade, que vai trazer mais dicas sobre dinheiro, não é? E quando também a gente para guardar e poupar, primeiro precisa de ter o dinheiro, senão a gente vai guardar e poupar o quê, né? Então é preciso saber como atraí-lo nós também. Não. E é um passo antes, né? Antes da gente guardar, economizar e ter dinheiro, a gente precisa se sentir digna de ter ele. De se sentir merecedora. E é sobre isso que eu vou falar na Catarse. Porque a gente tem que abrir espaço para o dinheiro chegar. Porque senão, nós vamos pelear. Exatamente. Pelear é um termo muito gaúcho aqui. Nós vamos sofrer, ter que remar muito para conseguir. Não sei se pelear é um termo que vocês vão entender. Não usamos muito, mas entendemos bem. É um termo muito usado em Espanha. É um termo mais usado pelos espanhóis do que pelos portugueses. É porque aqui eu moro na fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Então, é um termo mais espanhol. É uma mistura de castelhano com gaúcho, com espanhol, então a linguagem fica de tudo um pouco. Então, mas a gente entende bem também, né? A gente não usa muito o termo, mas ele faz parte da língua portuguesa, então está tudo certo. Aqui, né, no meu perfil, eu também vou falar no evento Milagre, também vai ser muito sobre essa questão da gente se sentir merecedoras, da gente estar prontas para receber antes de tudo, não é? E também sobre a questão de, para a gente prosperar, a gente precisa fazer as coisas com essa leveza feminina, não é? Que a gente estava falando aqui, e não ser tudo à base, que até tu depois cortaste a palavra, né? À base da luta, do esforço intenso, do sofrimento. Então, mesmo no meu perfil diz lá mais impacto, que nós mulheres agora também queremos criar um impacto no mundo, né? Deixar um legado, fazer alguma coisa para deixar esta casinha, né? Este planeta melhor do que a gente o encontrou quando chegou aqui de alguma forma, e mais dinheiro, mas sem a exaustão e sem a culpa, né? Que está sempre ali associada. E seja lá qual for o estágio que a mulher estiver no seu negócio, em algum momento ela vai se travar por essa exaustão ou por essa culpa. Então, como fazer tudo isso encontrando esse fluxo? Não é? Eu nem gosto muito da palavra equilíbrio, porque isso é quase... Equilíbrio não existe. Até para a gente andar de bicicleta, a gente tem que rodar um pé depois o outro, né? Então tem que haver movimento para haver equilíbrio, então não é uma coisa estática, mas um fluxo, não é? Deixar fluir, é como as águas de um rio. Às vezes elas estão mais paradas e às vezes elas estão mais rápidas, então é deixar fluir a vida mesmo, mas não é deixar a vida me levar, não tem nada a ver com isso, né? Não, a vida, deixa a vida me levar, mas eu controlo a minha vida. Deixa a vida me levar para onde eu quiser. Isso aí. É muito isso, né? Foi muito obrigada por teres aceitado aqui. Eu que agradeço. Adorei a nossa conversa. E eu também. Quem tiver a assistir, por favor, se estiver no replay,
comente aqui quais foram os maiores insights dessa live, também compartilhe com as amigas e os amigos também, né, já agora, e assistam a Catarse no perfil da Fernanda e aqui comigo. E estamos juntas para mais algumas lives com convidadas amanhã às 7 da manhã do Brasil, 10 de Portugal. Eu vou estar aqui com a Luana Schulz. Vamos falar sobre produtividade empática para mulheres também e para homens, certo? Para homens que estejam a ouvir, mas é uma produtividade, lá está, que tem a ver com cada uma de nós, não é uma coisa exagerada, que é igual para todo o mundo, é uma coisa mais feminina mesmo, mais maleável. Então, vamos falar sobre produtividade empática amanhã. Estás convidada também para essa live, claro. Com certeza. Então, Muito obrigada pelo convite, Sônia. Foi maravilhoso estar aqui. Enquanto a gente conversou, já anoiteceu aqui, não sei se reparaste. A luz foi caindo para mim. Amanhã acho que eu vou ter que começar com a luz acesa logo, porque a luz aqui vai caindo. Inverno. Dá. Olha, um beijo enorme. Obrigada por estares aqui. Muito sucesso. Eu que agradeço. Para o teu evento, para tudo. E vamos mantendo o contacto. E quem nos vê, compartilhe a live e continue a seguir a Fernanda e eu, né? Já agora. Beijo, Sônia. Beijo, Obrigada. gurias. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Ué, e agora? Eu não sei desligar isso. Lá em cima, na direita, tem um xizinho ou escrito encerrar. Então tá. Eu agora ficava aqui para sempre, né? Não sabia desligar. Aquela que sabe fazer live, mas não sabe ir embora. Lembra da curva de aprendizado. A próxima vez, tu já vai saber, viu? Já vai ser melhor. Assim que funciona. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.